Fala, meu povo, tudo bom com vocês? Professor Thiago Luque na área para mais uma super aula sobre as ideologias do século XIX. E antes de começar a aula, já vou ter que dar um papo reto aqui para vocês, para não ter treta no final. Isso aqui não é uma aula de doutrinação comunista, tá ok? Isso aqui é uma aula baseada nas ideologias do século XIX, trabalhada em cima dos conteúdos que vão cair na prova do edital do IFES e, obviamente, vai ser um resumão. Você pode usar para estudar para qualquer prova, na sua escola, no Enem, aonde você for estudar, porque isso aqui vai estar de acordo com os melhores autores da atualidade, tá ok? E é um resumão, porque eu poderia ficar horas falando sobre ideologias, socialismo, anarquismo, liberalismo, e eu não ia conseguir cobrir nem 1% do que é esse negócio todo, porque isso gera debate, gera discussão, gera amores descontrolados. E eu também não teria nem competência para fazer isso tudo, né? Então vamos trabalhar apenas aquilo que você não pode morrer sem saber sobre as ideologias do século XIX. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. E foi em meados desse mesmo século XIX que o historiador francês Alexis de Tocqueville, ele vai afirmar: estamos dormindo em cima de um vulcão. Sopram os ventos das revoluções. Uma tempestade se aproxima. Vejamos um pouco sobre que mudanças é essa que lá na metade do século XIX, Alexis de Tocqueville já estava visualizando. É importante você lembrar que nós estamos falando de ideologias políticas. Aqueles avanços obtidos pela Revolução Industrial e pela ciência, que eram comemorados como grandes conquistas da humanidade. Com as mudanças sociais e políticas trazidas pelo liberalismo econômico, pelo liberalismo político, passou a haver maior debate político a respeito das leis, por exemplo. Alguns filósofos e pensadores, porém, consideravam que aquelas mudanças que o liberalismo causou eram insuficientes, pois apesar de conduzirem a uma igualdade política e jurídica limitada, não promoveram a igualdade social e nem econômica. Dessa forma, vários questionamentos acerca do liberalismo surgiram, e aí nós chamamos esses questionamentos de teorias socialistas, anarquistas e tudo mais. Só para recapitular um pouquinho, para você lembrar o que seria o liberalismo econômico, que eu sei que você vai precisar lembrar disso, você tem que entender o seguinte: o liberalismo ele repercutiu nas esferas políticas e econômicas. O liberalismo político defendia a organização dos poderes do Estado em legislativo, executivo e judiciário, ou seja, buscava a limitação do poder absoluto que estava nas mãos dos reis antigamente. Esses poderes deveriam ser limitados por uma Constituição que garantiria os direitos e os deveres de todos os cidadãos. Além disso, o liberalismo defendia também a liberdade de expressão, associação e crenças. Assim, por exemplo, todo cidadão poderia praticar livremente a sua religião ou o seu pensamento ideológico. O liberalismo econômico, por exemplo, lá de Adam Smith, ele era favorável às liberdades econômicas que incluíam a defesa da propriedade privada, do livre comércio, do trabalho livre e da livre concorrência, o que Adam Smith vai chamar de mão invisível. Eles acreditavam que a intervenção do Estado na economia tinha que ser a menor possível. E é justamente nessa não intervenção do Estado na economia que gerava a carência de leis de proteção do trabalhador social, né? E aí vai surgir os primeiros pensadores socialistas. Provavelmente a palavra socialismo, ela foi usada pela primeira vez na Inglaterra por volta de 1827, em um artigo de um jornal que defendia a ideia de que todos os trabalhadores só obteriam benefícios com a radicalização das conquistas democráticas. Ainda não havia uma teoria socialista propriamente dita, mas sim a vontade de ampliar as conquistas democráticas alcançadas até então, que elas eram limitadas à classe endinheirada, lá desde a Revolução Inglesa. Já tinha aí o cartismo, o ludismo, o sindicalismo, só que aquelas conquistas democráticas ainda não eram amplas para toda a população. Vários pensadores e políticos apresentaram, então, propostas de uma ampla reformulação para superar os problemas sociais. E aí você vai acompanhar agora alguns dos principais pensadores, né? Esses pensadores que surgiram de cara, assim, os primeiros pensadores considerados socialistas, que um dia eles vão ser chamados de socialismos utópicos,
acreditavam num acordo entre as classes. Elaboraram soluções que não chegaram a produzir um modelo político propriamente dito, e sim modelos idealizados com pouco ou nenhum meio de ser praticado. Não tinha viabilidade prática as ideias desses socialistas. E sim, eles eram modelos, no caso, como eram modelos idealizados, eles vão ser chamados pelos próximos socialistas de socialistas utópicos. Aí nós podemos citar Saint-Simon, Charles Fourier, Robert Owen, Louis Blanc e outros. Eu vou tentar pegar agora, de acordo com uma coleção que vai cair que pode cair na prova nas provas, apenas os 3 principais pensadores, começando por Claude Henry de Rouvroy. Vai aparecer o nome em algum lugar. De 1760 a 1825. Ele, na verdade, eu me embolei com o nome dele porque ele é conhecido popularmente, inclusive no livro, como Saint-Simon. Ele foi um teórico francês de origem nobre. Simon dividia a sociedade em 2 grupos. De um lado havia os produtores, ou seja, aqueles que praticavam as atividades produtivas, aqueles que eram úteis à sociedade. E aí inclui a burguesia, industriais, operários, sábios, artistas, banqueiros e tudo aquilo que produzia. E do outro lado havia uma classe chamada por ele de ociosos, isto é, basicamente aqueles que não prestavam para muita coisa para a sociedade, que ele classificava os nobres e o clero, né, os padres, a religião. Para ele, o poder político deveria ser confiado aos produtores, aqueles que produziam, porque eles eram, claro, mais eficientes e úteis à sociedade. Mas ele também acreditava numa transição para uma nova ordem social que se basearia na cooperação pacífica e com a incorporação dos ociosos à atividade industrial, à sociedade produtiva, e aí não haveria conflito entre classes. Olha que bonito, né? Saint-Simon, de modo geral, ele vai criticar o liberalismo econômico e a exploração dos trabalhadores pelo capitalismo. Ele defendia a extinção da propriedade privada e as diferenças de classes, ou seja, para ele incorporaria todos a uma classe só, a classe produtiva ou a classe dos produtores. A construção de uma sociedade em que cada um ganhasse de acordo com o valor do seu trabalho, mas todo mundo teria o suficiente para o sustento digno das suas necessidades. Ai, que bonitinho. Isso é muito utópico, né? Outro pensador importante para entender o socialismo utópico é o também inglês Robert Owen. Ele era empresário e desejava mudar a sociedade por meio da criação de cooperativas de produtores e de consumidores e pela educação de todo o povo. Robert Owen melhorou as condições de trabalho e de salubridade das suas próprias fábricas, diminuiu a jornada de trabalho, prestou assistência aos trabalhadores e às crianças. Ele, por exemplo, foi o primeiro homem a criar um jardim de infância para os filhos de suas empregadas. Criou cooperativas de consumo, assistência a trabalhadores, para operários e tudo mais. Robert Owen chegou a fundar nos Estados Unidos uma colônia socialista, né, uma colônia de trabalho socialista chamada Nova Harmonia. Criticava ao longo de sua vida cada vez mais o liberalismo. Ele passou do assistencialismo, que ele começou fazendo nas suas próprias fábricas, depois passou a criticar o capitalismo em si, né? De modo geral, ele não obteve êxito nas suas tentativas de criação de uma sociedade maneirinha, né, nos padrões socialistas que ele defendia, e acabou morrendo de volta na Inglaterra, né, fracassado, já aos 87 anos. Né. Também havia outro pensador, também dessa vez francês nesse caso, né, chamado Charles Fourier. Ele era filho de comerciantes e propôs a criação de falastérios, ou seja, comunidades autossuficientes, financiadas com dinheiro público ou privada e que cada um receberia conforme a capacidade do trabalho e onde todas as pessoas viveriam de forma cooperativa. Fourier via o socialismo como uma fase final da história da humanidade, quando os problemas sociais seriam finalmente superados. Essas falastérios poderiam ser consideradas, para facilitar aí, uma comunidade Smurf praticamente. Né? A proposta aí, uma curiosidade, houve uma tentativa de criação de uma falastérios aqui no Brasil, chamado Falastério do Saí. A ideia do falastério de Charles Fourier também chegou aqui no país por meio do homeopata, médico francês,
Benoît Jules Murray. Vai aparecer o nome dele em algum lugar aí. Em 1841, Murray e outros franceses chegaram ao Rio de Janeiro para apresentar ao imperador Dom Pedro II o projeto de construção de um falastério aqui no Brasil. Esse falastério possuiria, né, jardins, pátios, galerias, salas, oficinas equipadas, teatros, biblioteca, cozinhas comunitárias, além de um banco e um sistema educacional próprio. Também previa a construção de máquinas para a industrialização, inclusive ajudaria na industrialização do Brasil. Murray acabou conseguindo terras na Península do Saí, que fica atualmente no município São Francisco do Sul, em Santa Catarina. E uma verba ainda para o transporte, moradia e alimentação dos imigrantes, que nós estamos falando de um período em que o próprio Dom Pedro estava incentivando a chegada de imigrantes no Brasil para o trabalho, né? Esses seriam colonos franceses de preferência, né? A falta de estrutura e de recursos levaram então essa experiência do Saí ao completo fracasso ainda em maio de 1844, logo tanto a tentativa de Robert Owen, de que ele aplicou nas suas próprias fábricas, mas acabou morrendo fracassado, falido, porque não deu certo, tanto a tentativa dos falastérios de Charles Fourier, se mostraram inviáveis para o sistema competitivo capitalista. Portanto, esses sistemas socialistas eles acabaram não dando certo. Pessoal, o rolê é o seguinte, esses socialistas utópicos, esses primeiros pensadores socialistas, eles foram muito criticados pelas suas propostas, porque essas propostas que eles tinham não levaram em consideração as dificuldades concretas de implementar essas ideias, podendo ser colocado em prática apenas em situações específicas, como as fábricas do Robert Owen ou os falastérios do Fourier, e de forma bem específica, bem contextualizada, não dava para replicar em toda a sociedade. Tem um filósofo alemão chamado Friedrich Engels, um dos parceiros do Karl Marx na criação do socialismo, que para ele, né, as transformações sociais propostas por Simon, Fourier, Owen, era uma verdadeira utopia, porque não seriam alcançadas por meio de uma ação voluntária realizada pelas elites, que teriam de concordar em perder boa parte de suas propriedades e privilégios em troca do bem-estar comum dos seus trabalhadores. Segundo Engels, isso nunca ocorreria. Por isso ele classificou esses pensadores como socialistas utópicos, porque o dono da fábrica não vai abrir mão do seu lucro, dos seus privilégios, para garantir a igualdade e o bem-estar de todos os trabalhadores. Bom, no entanto, várias ideias dos socialistas utópicos foram aproveitadas pelos pensamentos de Karl Marx e até mesmo do próprio Friedrich Engels, né? Para elaborar outras propostas de transformação social. O diagnóstico crítico que os primeiros socialistas fizeram na sociedade e os limites da democracia implementada com a Revolução Liberal do século XVIII e XIX foram muito importantes para contribuir num novo conjunto de teorias socialistas, aquelas que serão chamadas de socialismo científico. Aí, no ano de 1848, foi publicado um livro. Não, livro não, né? Um livro é mais um documento, né? Uma coisinha menorzinha do que um livro, chamado Manifesto do Partido Comunista, autoria de Karl Marx e Friedrich Engels, dois alemães. Esse documento ele é considerado o marco do surgimento do socialismo científico. Assim como os socialistas utópicos, Marx e Engels propunham o fim da exploração do proletário e buscava combater essa exploração do capitalismo sobre os trabalhadores. Mas diferente desses pensadores utópicos, eles estudaram a sociedade com mais profundidade, sob o ponto de vista da economia, com o objetivo de compreender os mecanismos do sistema capitalista para justamente combater. Os autores iniciaram a sua análise pelo estudo da história. Para eles, os acontecimentos históricos mais importantes eles eram motivados por fatores socioeconômicos. Ou seja, o que prevalecia era o desejo de as pessoas acumularem riqueza e explorar as pessoas mais vulneráveis. Marx e Engels acreditavam que o capitalismo nada mais era do que a forma moderna da exploração das classes dominantes sobre as classes dominadas. Essa exploração, sob outras denominações e formas, havia submetido as classes trabalhadoras
ao longo de todo o período da história, seja lá na antiguidade, o modo de produção asiático, cunhado por Karl Marx, seja durante a escravidão das civilizações antigas, Roma, Grécia, por aí vai, também passando pelo feudalismo e a exploração do servo, né? Toda essa história ela era baseada na exploração de uma classe dominante sobre a classe trabalhadora, a classe dominada. No século XIX, a burguesia era essa classe dominante e o operário, o proletário, representava então essa classe dominada e era a luta de classes que é um dos conceitos para se entender o marxismo, né? Essa exploração era feita com base num termo marxista muito importante que você tem que saber, chamado de mais-valia, que é designada o trabalho do operário, que ele não era pago pelo patrão, de outros modos. A mais-valia representava o lucro do patrão. O lucro é o trabalho que o operário tinha para produzir aquela coisa, mas ele não recebia porque era o lucro do patrão. E o problema não era o lucro do patrão, segundo Karl Marx. O problema era o excesso desse lucro, era o grande lucro que era a exploração do trabalhador. Para mudar esse quadro, esses autores então vão propor, né, que os trabalhadores se unissem a fim de realizar uma verdadeira revolução. Uma das frases mais famosas do manifesto do Partido Comunista é justamente: trabalhadores de todo mundo, univos, e conclamando aí para essa tal dessa revolução socialista, essa revolução marxista, que para Karl Marx tinha que ser traumática, tinha que ser violenta, senão não haveria de fato uma mudança efetiva na sociedade. A revolução proposta por Marx e Engels se daria então em dois momentos. Se liga nesses conceitos, que esse conceito é importante, é polêmico e muito discutido. O primeiro período dessa revolução seria o que nós chamamos de socialismo. Em outras palavras, Marx também vai chamar esse socialismo de ditadura do proletário. Os trabalhadores tomariam o governo das mãos das classes dominantes e iam abolir a propriedade privada dos meios de produção. Eles não iam abolir a propriedade privada, segundo o manifesto, de todos os bens, de todas as coisas. Apenas dos meios de produção. E aí, no caso que seriam as fábricas, as máquinas e tudo mais, né? As terras que seriam meios de produção. E esse meio de produção passaria a ser comandado, governado, administrado pelos comitês dos trabalhadores, aquilo que na União Soviética vai se chamar de sovietes. Depois haveria um segundo momento, que seria o comunismo. A propriedade privada, de modo geral, seria finalmente abolida, e de forma definitiva, inclusive, bem como o próprio Estado acabaria. O trabalho e a riqueza passaria a ser dividido igualmente por toda a população, chegando a um modelo de sociedade semelhante àquelas propostas pelos socialistas utópicos. Então vamos entender o seguinte, tanto que o símbolo do socialismo, vai aparecer na tela aqui, ele é uma foice e um martelo, que representa a união dos trabalhadores. A foice representa o trabalhador do campo, e o martelo o trabalhador da cidade. Só que abaixo da foice e o martelo há uma estrela. Essa estrela representa, na verdade, o Estado. E também tem a cor vermelha, que é símbolo de luta e de revolução, né? É o sangue derramado pela revolução. Então, no primeiro momento, esse é o símbolo do socialismo, seriam os trabalhadores do campo e da cidade guiados por esse Estado que acabaria aí com a propriedade privada dos meios de produção. Com o tempo, essa própria sociedade ia evoluir para o capitalismo e aí acabaria a noção de Estado e qualquer propriedade privada e seria aí a proposta quase que próxima ao socialismo utópico. A diferença é que há um processo científico capaz de colocar em prática. É claro que eu não vou entrar no detalhe que o socialismo real, aqueles que foram praticados ao longo da história, não chegaram próximos do que seria o comunismo marxista. Todos eles acabaram virando ditaduras militares, ditaduras de partido único, justamente porque eles não conseguiram superar a necessidade da propriedade privada, a influência capitalista, a propaganda capitalista. Então, o socialismo real acabou de fato fracassando, tá bom? Mas nós estamos falando aí do surgimento dessas ideologias. Seguido aí, nós vamos falar então das ideologias anarquistas e da doutrina social da Igreja Católica. Mas vai ficar para o próximo vídeo, porque esse aqui já está longo. Segue aí.